No vídeo de hoje eu vou falar de uma sequência enorme de episódios de South Park que termina com 2 episódios genial. Então senta aí que o vídeo vai ser longo. Os episódios que eu vou falar são esses aqui. Alguns eu só vou dar um resuminho do que acontece e outros eu vou me aprofundar. E se você conhece South Park, você sabe que uma parte dele está banida. Então já fica logo o aviso de gatilho e também de spoiler, obviamente, no começo do vídeo, pra caso você não queira ver. Desde a primeira temporada de South Park a gente tem a informação de que o pai do Cartman é desconhecido. Nos episódios, a mãe do Cartman é uma vaca e a mãe do Cartman é ainda uma vaca. Eu sei que esses nomes são bizarros, mas é o nome, fazer o quê? Nesse episódio o Cartman falta da escola e os caras vão na casa dele ver o que diabo tá acontecendo. E a gente já vê logo que ele não tá muito bem das ideias. O Sr. McKay diz que ele tá chateado com alguma coisa e a gente acaba descobrindo que é porque ele não tem um pai. E a mãe dele tava muito louca na noite que ela ficou grávida, então ela não lembra muito bem. Ele sai por aí numa jornada procurando pelo pai dele. Esse é o fatídico episódio do Cacique Flecha Grossa. E no fim desses episódios o Sr. Garrison diz que a mãe dele ficou com todo mundo e eles acabam tendo que fazer um teste de DNA, que também inclui o time do Denver Broncos que tava lá na noite dessa bugada. Mas no fim, depois de uma enrolação do caralho, tipo o teste de DNA do ratinho, tá ligado? O exame disse que o pai é a mãe do Eric, e que ela é hermafrodita e engravidou outra mulher. Ou seja, no fim nada resolveu. Foi 2 episódios de porra nenhuma. E pro episódio 4 da temporada 5, Scott Tenorman deve morrer, a gente tem o primeiro episódio banido. Nesse episódio o Cartman chega pra galera se gabando de ter ficado adolescente porque tem pelo, se é que vocês me entendem aí. Mas ele mesmo disse que na verdade ele comprou com o Scott Tenorman da 8ª série. E além disso pagou $10. É aí que ele percebe que foi enganado e vai tentar devolver. E é enganado de novo várias e várias vezes. Scott, a Cortelova está em South Park, está bêbada com as perninhas tudo abertas, mostrando tudo, precisa ver, eu guardo lugar pra você. Ok, compro-lhes de volta 16 pratas, tome, ainda dou 5 de quebra, devolva meus pentelhos. Por que quer os seus pentelhos de volta, hein? Por nada. Eu não acredito. Certo, a feira de pentelhos de Fort Collins. Pagam 5 paus por pentelho, se correr ainda pega o último ônibus. 5 por pentelhos? Isso aqui dá 1 milhão. Tome, pega seu dinheiro. Oh, acho que não, Scott, eu vou pra Fort Collins. Mas que idiota. Com licença, senhor. Sim. Sabe onde é que é a feira de pentelhos? Feira de pentelhos? É, eu tenho alguns pra vender. Isso não existe, espertalhão. Não existe. Ei, você não seria o Eric Cartman, não seria? Sou eu, Cartman. Acho que isso é pra você. Essa parte é o exemplo de como, apesar do Cartman fazer atrocidade, ele é burro e só burro. Depois de voltar pra casa, o Cartman vai tentar enganar o Scott novamente e acaba sendo feito de otário de novo, se humilhando pro Scott. Abaixe a cabeça e diga: imploro que devolva o meu dinheiro. Imploro que devolva a minha grana. Agora diga: eu sou um leitãozinho. O quê? Diga: Sou um leitãozinho. aqui está meu focinho. Aqui tá meu focinho. Oink, oink, oink. Ai, ai, ai. Agora você dança. Dança e grunhe para mim. Sou um leitãozinho e aqui tá meu focinho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E além disso, o Scott queima o dinheiro que ele gastou na frente dele. Depois disso, o Cartman fala pra todo mundo sobre o seu plano. P, se acharmos um pônei, podemos treiná-lo. P, treiná-lo para comer a salsicha do Scott Tenorman. Mas é meio óbvio que esse plano não dá muito certo. Está treinando esse pônei pro seu prazer? Eu tô ensinando como arrancar o pinto de alguém. O Sr. Dink sabe que está usando o pônei dele, ele atira em quem entra no terreno dele. Disse que podia. Olha, quer saber? Eu acho que esse seu plano é bem idiota. Escute aqui, se você quer se vingar de alguém, você tem que pensar como um caçador. Passo 1. Ache a fraqueza dele. Passo 2. Explore essa fraqueza. Como assim? Depois disso, eles vão espiar o Scott pra ver o que ele gosta. E o Cartman descobre que ele é fã da banda Radiohead. Oxe, O quê? Eu tô olhando no quarto do pai dele e a mãe dele vai tirar o sutiã. O quê? Me dá isso aqui. Puta merda, ele tá certo. A senhora Tenorman tá botando eles pra fora. Deixa ver. Radiohead. Mas é claro. É incrível, eles são maiores do que eu imaginei. Deixa ver. Toma, puxa, eles são lindos. É melhor pegar uma cerveja. E que diabos estão fazendo aí? Oh, droga. Acham que não estou vendo? Sei quem são e vou chamar a polícia. Vamos sair, vamos embora. Então o Cartman resolve inventar um plano e diz que o Radiohead vai tocar em South Park. Mas chegando lá, o Cartman tinha dublado eles dizendo que o Scott Tenorman era o babaca. E depois disso a gente descobre que o Scott tinha gravado o Cartman se humilhando na porta dele e passa isso pra cidade inteira. E aí o Cartman fica putaço, começa a arquitetar o seu plano maligno. Ele chama o Stan e o Kyle pra ajudar em troca de $2 e diz que a ideia é fazer os 2 últimos planos de antes. Mas eles não aceitam. Ele manda uma carta pro Radiohead e depois disso o Stan e o Kyle avisam o Scott do plano. E o Cartman entrega um convite pra uma competição de Chile. O Scott, sabendo do plano do pônei, diz pros pais dele que tem um pônei passando fome. E os pais dele vão atrás pra levar ele pra um abrigo. Enquanto isso, os caras da 8ª série preparam um Chile, um pentelho da cidade inteira. Eu sei, eu tô falando isso alto e claro. São 7h14 da noite. Meus vizinhos vão achar que eu sou louco. É isso. Todo mundo vai pro campeonato de Chile. E o chefe disse que também preparou o dele. E o Scott também. Então o Cartman e o Scott provam o Chile um do outro. E o plano real do Cartman é finalmente mostrado. É uma receita especial. Tá bom demais, tá bom demais. Que bom que você gostou, porque agora que está acabando, eu vou ter que te contar um segredinho. O quê? Sobre os
pentelhos que botou no Chile? Eu acho que esse Chile não é o seu, Scott. Eu troquei pelo do chefe. Está delicioso, chefe. Eu não planejei isso, mas sabia que meus bons amigos Stan e Kyle iam me trair e avisar você que meu festival do Chile era uma cilada. Achei que eles iam te contar que eu treinei o pônei do Denks pra morder o seu pinto. Mas o que eles não disseram foi que o Denks é um maluco e que atira em quem entra no rancho. Sabendo que você ia tentar fazer alguma coisa, eu avisei o Sr. Denks que havia matadores de pôneis na região. Sabia também que você não ia querer ir pessoalmente com medo que mordesse a sua salsichinha e que provavelmente mandaria seus pais. Eu acho que quando entraram na propriedade do Sr. Denks, ele atirou neles e os matou. Meus pais estão mortos. Cheguei bem a tempo de ver o Sr. Denks dando depoimento ao policial Barbrady. E é claro, de roubar os corpos. Depois de usar a motosserra, estava pronto a começar meu festival do Chile e poder contar pessoalmente sobre a morte de seus pais. E claro, fazer você comer seu Chile. Gostou dele? Quer comer seu próprio Chile. E você? Gostou do Chile? Se você comer seus pais. Depois de comer os próprios pais, o Scott ainda é humilhado pela banda Radiohead que ele gostava. Que delícia! Que delícia essa lagriminha de tristeza! Isso é tudo, galera! Agora a gente vai voltar pra primeira temporada no episódio Mecha Streisand. Eu sei que você deve estar pensando que esse episódio é meio foda, mas ele tem relação com os próximos. Nesse episódio a galera tá numa expedição, num daqueles lugares de arqueologia, e o francês, lembra desse personagem? Totalmente foda. Continua, o francês acha uma flecha, mas o Cartman faz o óbvio, que é meter a porrada nele. Não é nem pra ficar com a flecha, é só pra chutar o saco dele. Até agora fez o básico, se veio da Europa tem que chutar o saco mesmo. O Eric encontra o artefato mágico e joga fora, mas o Kyle mostra pro maluco lá da expedição e ele diz que é raríssimo, o que obviamente deixa o Cartman puto. Depois disso é uma matéria na TV sobre o achado. O Leonard Maltin, que é um cara totalmente foda-se que existe na vida real, aparece do nada na cantina do chefe perguntando se ele viu a Barbara Streisand recentemente, e ela vai atrás dos meninos pra tentar roubar o artefato. Depois mostra que ela quer o artefato pra completar os dois e fazer sei lá o que com ele. E se não bastasse ela tentando roubar essa porra, o Cartman invade a casa do Kyle à noite e ele resolve dar o artefato de novo pro Eric parar de encher o saco. Depois o Leonard fala que na verdade ela quer dominar o universo e precisa das duas partes pra fazer isso. Acho incrível que todos os vilões sempre querem dominar o mundo, né? Tem um vilão que só quer dar meia hora de cu e ir embora. Barbara Streisand leva os caras pra casa de 4 milhões dela na montanha. O episódio faz questão de mostrar que é uma casa de 4 milhões, porque eles falam isso várias vezes. Ela começa a torturar eles cantando e pega o bagulho. Engraçado é que ela começa a falar um monte de bagulho em japonês sem sentido nenhum. Depois vira Mecha Streisand, que é o nome do episódio. South Park. No fim os caras ligam pro Robert Smith do The Cure e ele vira uma borboleta. Sei lá que porra é. E derrota ela jogando ela pro espaço. Kyle joga o artefato no lixo e o episódio acaba com um Ike gigante porque comeu o negócio do lixo. O episódio Bunda Gorda e Cabeça de Panqueca. De novo, é o nome do episódio. Começa com o Kyle dando uns discursos sobre como os latinos são importantes na tecnologia, até que chega a vez do Cartman falar sobre a importância dos latinos na arte. A cultura latina tem influenciado as artes da América, mas não precisam me perguntar. Basta perguntar à minha convidada, senhorita Jennifer Lopez. Jennifer Lopez? Não. Senhorita Lopez, vem aqui. Olá! Oh, minha nossa! Meu nome é Jennifer Lopez! Eu como tacos e A burritos! senhorita gostaria de falar sobre os latinos das artes? Ah, sim! Mas antes gostaria de colocar o meu lindo vestido! Esse aqui? Ah, sim! Gosto muito dele! Aqui está, ficou bom? Ficou bueno! É um vestido muito bonito. Claro, sou a Jennifer Lopez! Não, você é Jennifer Lopez. Sim, Jennifer Lopez! Não, Jennifer Lopez? Jennifer Lopez! Por incrível que pareça, apesar do que ele fez, ele acaba ganhando o prêmio da apresentação da escola e ainda fica zoando o Kyle por isso. Depois eles gastarem o prêmio do Cartman, que era um vale alimentação. Eles vão pra um lugar que eles fazem clipe barato e o Cartman faz um clipe da Jennifer Lopez. Burrito, taco, burrito, taco, não pense que só porque tenho grana, não vou lhe dar beijos com gosto de taco. O maluco manda o clipe pra uma gravadora de Los Angeles. E assim, os caras demitem a Jennifer Lopez pra contratar a mão do Cartman, o que faz com que a Jennifer Lopez fique putaça e vá pra South Park. Enquanto o Cartman se gaba por ter fechado com a gravadora, ela chega pra cobrar a Jennifer Lopez fake. Depois ela ameaçar o Cartman, o Ben Affleck se apaixona pela Jennifer falsa, e pra quem não sabe, ele era namorado dela na época e hoje é mais. Só pra contextualizar a piada mesmo. E até aqui dá pra ver que ela é a mão do Cartman, obviamente, mas é meio que óbvio que ela é uma personalidade própria, como se fosse outro personagem, até porque o próprio Cartman decide não gravar o álbum depois de ser ameaçado, mas ela meio que obriga ele e eles vão gravar. Depois disso a Jennifer não deixa o Cartman dormir, e o Ben vai levar flores pra ela na casa dele, e ela obriga o Cartman a ir com ele no carro, o que é bizarro pra caralho. Os paparazzi tiram uma foto deles juntos, mas infelizmente o Cartman vai embora antes que alguma coisa terrível aconteça. Depois a Jennifer Lopez vai gravar e ela tá ficando arrogante com a fama, mas quando ela sai, a Jennifer Lopez original dessa vez espanca a mão do Cartman e depois disso o médico diz que o Cartman tá completamente maluco, o que não é nada surpreendente. No outro dia, quando o Cartman acorda, o Ben Affleck tá na cama dele, ele pede ajuda pros
os caras, eles dizem que se ele assumiu o que tá fazendo de propósito, eles ajudam. Mas obviamente o Cartman não consegue porque ele tá fudido da cabeça e a mão dele meio que fala por si. E quando ele sai por aí, tá todo mundo atrás dele. Eles encontram com a polícia numa ponte e a Jennifer Lopez revela ser na verdade o Mitch Connor. Eu não sou quem vocês pensam. Era tudo mentira. Uma mentira que não pode continuar mais. Não sou Jennifer Lopez. Eu sou... Mitch Connor. Quem é Mitch Connor? Um vigarista qualquer. Andei de cidade em cidade dando golpe nas pessoas desde os 15 anos. Mas estou cansado. Eu enganei a vida toda. E agora arruinei a vida de uma cantora, dei prejuízo de milhões pra gravadora e fiz esse garoto perder seu tempo. Para já! Desculpe, sinto muito, Ben. Lamento ter ludibriado seu coração. Mas agora acabou. A pílula de cianeto que tomei logo deverá fazer efeito. Parece que o sol vai se pôr. Será que... vou sonhar? Depois disso, todo mundo vai embora e o Cartman tira sarro da cara do Kyle. Depois de ser presa, a Jennifer Lopez original vai trabalhar no restaurante Lataco e o episódio acaba. Esse episódio é ridículo de engraçado. Ele é hilário. Ele também é aquele típico episódio que eu disse pra vocês que eu gosto no outro vídeo. Ele começa com uma coisa simples, uma ideia boba, e vai se desenvolvendo e criando uma bola de neve que acaba com um plot twist ainda mais ridículo. Se você não assistiu esse episódio, vai assistir depois e volta aqui porque ele é um clássico. No episódio A Morte de Eric Cartman, ele começa a ficar paranoico achando que morreu porque todo mundo faz um trato pra ignorar ele. Mas o Butters não entra no trato e os dois acham que ele vê fantasma. Depois o Cartman resolve se redimir das merda que ele fez pra poder ir pro céu. E eu citei esse episódio porque tem uma parte que o Cartman dá uma cena pra se desculpar com o Scott enquanto ele chora no túmulo dos pais. Por mais que a ideia do Cartman é ridícula e totalmente desviada do que deveria ser, até que é legal ver ele fazendo umas coisas boas depois de muita temporada só fazendo merda. No fim, ele e o Butters salvam um monte de gente que tava sendo mantida como refém e a galera finalmente para de ignorar ele. No episódio Crianças Ruivas, o Cartman faz um trabalho ridículo sobre ruivo, dizendo que eles são vampiros, só pra atacar o Kyle, que é ruivo, e depois escrever um trabalho que rebate tudo que o Cartman disse. O Kyle apresenta ele, mas mesmo assim o Cartman solta outra fake news e meio que começa uma segregação dos ruivos na escola. Eu nem vou falar o que isso se parece, porque vocês já sabem, né? E com isso os caras decidem trollar ele pintando ele de ruivo. Pronto, apaga o cara. Ele tá apagado. Caio, já chega! Depois ele vai no médico, o médico diz que ele vai ficar assim pro resto da vida. Quando ele chega na escola, ele também é discriminado por todo mundo, como fizeram com os ruivos por causa dele. Então ele começa uma rebelião com os ruivos, o que mostra que o Cartman tá pouco se fudendo pros outros e só liga pra ele mesmo. Não só bastasse isso, ele sai por aí com uma seita bizarra de ruivo dele, gritando poder ruivo. Dessa vez eu vou falar bem com o que isso se parece. Parece com aquele movimento supremacista bizarro que começou lá pelos anos 1920, por aí. Os caras usam um símbolo budista. Então é isso daí que se parece. Esse movimento que o Cartman criou é chamado de movimento separatista dos Sardentos. E eles atacam uma menina por estar fingindo ser ruivo em uma peça de teatro, onde o Cartman diz que o pior crime é fingir ser ruivo. Depois ele se reúne em uma sala do aeroporto. Pode me dar um poder ruivo? Poder ruivo! Isso é gostoso, não é? É bom ter orgulho de quem sou. Nem preciso dizer que tem muito ódio lá fora. Ódio por gente maravilhosa como nós. E se tem uma coisa que aprendi, é que a única forma de combater o ódio é com mais ódio. Não somos desvios da sociedade, são os outros. Os Sardentos foram escolhidos, a raça escolhida. E temos que ver o resto do mundo como os ratos inferiores de pele escura que são. E depois de todas as merdas que o Cartman tá fazendo, o cara resolve ir na casa dele à noite pra que ele não seja mais ruivo. E aparece um monte de ruivo tentando pegar eles. Todo mundo é pego e levado pro aeroporto. E o primeiro a ser executado, obviamente, é ser o Kyle. Mas ele diz pro Cartman o que aconteceu. O Cartman dá uma lacrada fake lá, depois da merda que ele fez pra disfarçar. E os ruivos incrivelmente acreditam e o episódio acaba numa música educativa lá, filme Sessão da Tarde, tá ligado? No episódio preso no armário, o garoto deixa o Stan de lado porque ele tá economizando dinheiro pra comprar uma bike. Ele é chamado pelo pessoal daquela religião chamada Cientologia e meio que faz uma entrevista pra entrar na igreja. O cara da igreja faz ele achar que é uma criança perturbada e fala que a Cientologia pode fazer ele feliz de novo. Depois disso ele acha que tá deprimido porque os caras dizem que ele tá triste e começa a dizer pros pais deles que ele precisa de dinheiro pra pagar os caras e obviamente eles não dão dinheiro pra ele. Além disso, o Randy sugere que ele gaste o dinheiro da bicicleta. Em pouco tempo ele já perdeu o dinheiro que deixou de se divertir com os amigos pra conseguir. Ele entra lá na sala e tem uma máquina com um medidor dos tetões. Sim, esse é o nome, eu não tô zoando, tá? Quando o Stan mede, ele tem muitos tetões. E os caras acham que ele é uma reencarnação do criador da Cientologia. Vão lá na porta da casa dele encher o saco. Os pais dele mandam ele pro quarto e quando ele chega lá, o Tom Cruise invade e fica enchendo o saco dele, achando que ele é a reencarnação do velho lá e perguntando sobre o que ele acha dos filmes dele. E o Stan diz que ele não é tão bom. Depois disso ele se sente ofendido e se prende no armário do Stan. Bom, pra quem não entendeu o humor da tirinha aí, o Tom Cruise é conhecido por ser um adepto da Cientologia e a piada sobre ele não sair do armário é porque a mídia gringa é muito na de que ele é gay e fica cantando a bola pra quando ele vai sair do armário. Depois chega o R. Kelly e
fica puto porque ele tá no armário. Os caras lá revelam o segredo da cientologia, que é uma teoria enorme, e eu tenho certeza que o cara que escreveu isso tava louco de alguma droga pra acreditar numa porra dela. Eu também não faço ideia se é realmente essa história, então pode ser que não seja, mas eu tô um pouco me fudendo, então eu não vou falar tudo. Mas resumidamente ela diz que as suas emoções ruins são geradas porque as pessoas possuem um espírito alienígena maligno que fica atrapalhando e deixando elas tristes. Eles pedem pra ele escrever o resto da história. É muita nerdice. Eles também falam que chamaram a Nicole Kidman pra fazer ele sair do armário. E bom, lá vou eu explicar a piada de novo. Os dois foram casados, mas aparentemente ela se separou dele porque ele era maluco e a igreja da cientologia se metia muito no relacionamento dele. Depois o Kenny, o Cartman e o Kyle vão lá falar com o Stan pra tentar avisar que ele tá ficando doido, mas eles falam que se os caras não aceitam ele assim, louco, bizarro e alienado, ele não era mais amigo deles. Depois o John Travolta entra lá pra falar com o Tom e ele também fica preso no armário. O John também é um adepto da cientologia. Ele inclusive já produziu um filme que se chama A Reconquista, que é baseado em uma história da cientologia. Esse filme é considerado uma bosta completa. Depois o Stan escreve lá na Bíblia que não pode mais tirar dinheiro das pessoas. E o líder da cientologia fica puto e explica pro Stan que na verdade nem ele acredita no bagulho e era só pra pegar dinheiro mesmo. E o Stan aceita. Tem que fazer o pé de meia, né, velho? Depois os caras mandam o R. Kelly lá pra tirar os caras do armário, mas é óbvio que ele fica lá preso também. O Stan vai ler o que escreveu e desiste e fala que é tudo uma farsa. Os caras falam que vão processar o Stan. O episódio acaba com todo mundo saindo do armário e o Tom também dizendo que vai processar ele. Bom, pra quem não sabe, esse episódio foi o motivo do chefe sair de South Park, porque ele também fazia parte da cientologia e ficou puto com os criadores, o que fez com que eles matassem o personagem dele e ainda chamassem ele de p***. Além disso, não só a cientologia, como o próprio Tom Cruise ameaçaram o South Park de processo. E além disso, os caras da cientologia também meio que fizeram uma investigação em massa pra tentar incriminar os criadores de South Park, mas não conseguiram encontrar nada. Os caras conseguiram fazer a mesma merda que o episódio disse que eles iam fazer. Esse episódio até parou de ser exibido por causa do Tom Cruise, mas ele tá disponível até no site deles mesmo hoje em dia. Os 10 episódios da Guerra de Desenhos Animados começam com a mãe do Stan lendo uma história pra ele dormir, e quando ela sai ele finalmente pode ir de dorme. Randy simplesmente estoura a porta e manda eles pegar arma e suplemento como se o mundo fosse acabar, e quando eles saem tá uma esquizofrenia generalizada lá fora. Mais um dia em South Park, todo mundo resolve se esconder no centro da comunidade e o Butters fica pra trás. Só um fun fact é isso, não vai ser útil de nada, mas ele fica pra trás. O Stan pergunta pro pai dele o que caralho está acontecendo e ele diz que o Family Guy vai mostrar o Maomé como personagem, algo que nunca tinha sido feito até então. Isso se deve aos islâmicos sempre ficarem putos quando o Maomé é mostrado ou citado, e também é uma crítica ao humor bosta de Family Guy, que eu não acho tão bosta assim, mas vamos concordar que não é lá aquelas coisas também. Depois de passar a noite no centro da comunidade, os caras percebem que nada aconteceu e dizem que a Fox censurou o Maomé no último segundo. Então os caras vão na casa do Kyle, porque ele tinha gravado um episódio, e veem o que aconteceu. But Peter, I don't want to cook dinner for your ex-girlfriend. Well, maybe we can just have tea. You mean like the time you had tea with Muhammad, the prophet of the Muslim faith? Come on, Muhammad, let's get some tea. Até aí tudo bem, ninguém parece se importar muito com isso, mas o Cartman fica muito puto. Justamente o Cartman, o cara mais intolerante, que mais odeia a religião, fica puto com isso. Se não bastasse isso... Kyle, what are you watching? Ah, it's Family Guy. Quick, Gerald, do something. Depois disso, o Sr. Garrison dá uma aula sobre por que não devemos mostrar a imagem do Maomé e faz uma puta explicação errada. O Cartman fica puto de novo e corrige ele. Enquanto o Cartman fala, eles são chamados pra quadra, onde o Sr. Marquet mostra que na verdade o episódio era só a primeira parte e que no final de semana vai ao ar um episódio com o Maomé sem censura. O Cartman então diz que eles têm que ir até Los Angeles, impedir com que o episódio vá pro ar, mas ninguém vai com ele. No meio da noite, o Kyle sonha que os terroristas estão explodindo tudo e resolve ajudar o Cartman. E o Cartman de certa forma convence ele a ajudar. O melhor disso é que eles vão naquelas bicicletinhas de criança, porque tá tudo fechado, eles não conseguem nem ir de ônibus nem de avião. Depois o professor dá uma palestra pra dizer o que eles têm que fazer pra que nada aconteça. Ele sugere que todo mundo finja que o episódio de Family Guy nunca existiu, e pra isso ele bola um plano pra que todo mundo pudesse esconder a cabeça na areia. O pai do Butters dá uma monarcada, mas acaba que todo mundo aceita o plano. Enquanto isso, o Cartman e o Kyle estão indo pra Los Angeles, e o Cartman revela que na verdade o plano dele não era tirar o episódio do ar porque os caras iam mostrar o Maomé. Até aí já é meio óbvio, mas ele queria fazer isso pra que o episódio fosse cancelado e Family Guy simplesmente acabasse, porque Family Guy é uma merda. Então o Kyle muda de lado e começa a tentar impedir que o Cartman tire o desenho do ar, até que o Cartman consegue fazer com que ele quebre a bicicleta e fique pra trás. O presidente chega na Fox pra falar com o presidente da Fox, isso é muito confuso de se dizer, e o episódio acaba. A outra parte começa com o episódio do Terrence Phillip, que também tem o Maomé censurado. Eles vão reclamar com o chefe deles, que não muda de ideia. Depois mostra o Cartman chegando na Fox pra tentar tirar do ar, e a mina fala que tem que entrar na fila. Bom, na fila tem ninguém mais, ninguém menos que Bart Simpson.
Enquanto isso, o Kyle tá atravessando o país pra chegar em Los Angeles, até que ele chega em um posto de gasolina, onde todo mundo tá com a cara enfiada na areia e um cara aponta uma arma pra ele. O Cartman revela o plano pro Bart, ele meio que se espanta e desiste. O presidente fala que fudeu, vai pro ar mesmo, não tem jeito, não tem como ele impedir, porque tem a tal primeira emenda de liberdade de expressão que impede de proibir os caras. O Cartman entra pra falar com o presidente da Fox e tenta se passar por um deficiente pra conseguir convencer os caras. Ele mete o papo de que era filho de um jornalista lá, dinamarquês, que mostrou uma imagem do Maomé e segundo ele foi bombardeado, mas não é bem assim que aconteceu a história. Eu vou explicar o que aconteceu. Em 2005 um jornal dinamarquês fez uma charge bizarra aí, desenhando Maomé, só que como um terrorista. Acontece que nessa religião é proibido de todas as formas a representação de Maomé, então pra evitar essa parada, eu é que não vou mostrar nada aqui, mas é isso. E com essas pessoas que precisavam escrever livros infantis sobre Maomé não podiam ilustrar. Logo vamos ser bizarro e criticar isso, fazendo ele ser um terrorista em charge? Ora! Enfim, isso deixou muita gente puta da vida e o chargista teve que viver sob proteção. Incendiaram os prédios lá na Europa e deu merda. É isso. O Cartman fala que ele foi bombardeado e que tem medo dos caras também serem, mas é óbvio que isso é tudo mentira. E aí o presidente da Fox fala que o Cartman tem que falar com os roteiristas pra ver se ele consegue tocar no coração deles, pra eles finalmente desistirem, já que segundo eles o roteirista pode se recusar e não trabalhar mais. Depois disso, um maluco lá que apontou a arma pro Kyle leva ele pra Fox, porque ele gostava de Family Guy. E o Kyle passa pelo bar e pergunta onde é a sala do presidente. E como ele também quer que Family Guy acabe, ele fala o lugar errado pro Kyle não atrapalhar. E depois disso o Bart agride o Kyle com um skate. Enquanto isso o Cartman chega pra falar com os roteiristas e o plot twist é que eles são peixe-boi. Eles pegam várias bolas aí com os assuntos e juntam tudo. Isso é claramente uma crítica dizendo que os caras são burros e sem graça. Depois o cara aí explica que quando os caras tiram uma bola do tanque, eles param de trabalhar. Foi o que aconteceu com o Maomé. E o plano não dá certo. Depois mostra que o Bart amarrou o Kyle com uma rede e o Cartman mostra um novo plano que é tirar uma bolinha pra que os bichos parem. E ele consegue. E o presidente fica puto e diz que vai tirar o episódio do ar. O Kyle consegue que o Bart liberte ele e vai falar com o presidente. Depois dele o Cartman saíram na porrada por um bom tempo. Stop it! Kyle, that's too hard! Kyle, stop it! Ow! Quit it! Quit it! Kyle! Ele consegue a ajuda do Bart e finalmente vai falar com o presidente da Fox. Assim que ele chega lá, ele explica o plano do Cartman, mas ele também chega em seguida e ameaça o presidente com uma arma. Mas no fim o presidente coloca o episódio no ar e a arma do Cartman tava sem bala. O episódio passa e não mostra o Maomé porque o Comedy Central não deixou que eles mostrassem. Então é meio que isso, né? E assim que o episódio é lançado, começa a retaliação, que é basicamente uma animação de todo mundo se cagando e o episódio acaba. Pra mim esse episódio é perfeito. Ele fala sobre os caras serem intolerantes, como isso é meio ridículo se a gente for parar pra pensar. South Park mostra Jesus com arma e sempre fazendo atrocidade. E nem por isso a gente tem problema com a galera daqui. Mas só de falar em mostrar Maomé fazendo uma coisa do cotidiano, os caras já ficam putos. Outra coisa que eu gosto bastante aqui é que eles criticam bastante Family Guy por ser sem graça e só querer dinheiro. Inclusive chamando claramente os roteiristas de burro. E aparentemente, segundo o Tay Parker, que é um dos criadores de South Park, o pessoal que dirige os Simpsons ligaram pra galera de South Park pra elogiar ele por esse episódio, já que eles também odeiam Family Guy. Inclusive mandaram uma carta com flor pra ele. Os episódios 5 e 6 da 14ª temporada, ou os episódios 200 e 201 de South Park, começam com a sala numa excursão pra uma fábrica de chocolate e como sempre o Cartman e o Kyle estão brigando. Você fala pra eles pararem com isso, até que o Butter chega nele e diz: Hey Stan, isn't that Tom Cruise? Huh? Oh wow, it is. Hey guys, check it out. Tom Cruise is a fudge packer. Só pra contextualizar, Fudge Packer, ou embalador de fudge, é tipo uma gíria pra quem é gay, de novo com a mesma piada com o Tom Cruise. What did you call me? Hey, that is Tom Cruise. How come you're packing fudge, Mr. Cruise? I'm not a fudge packer. Dude, you don't have to be ashamed or anything. But I'm not a fudge packer. Then why are you packing fudge? I'm not. Dude, you are in a fudge factory packing fudge. Oh, that does it. I will sue you. Depois disso, o Tom se reúne basicamente com todo mundo da vida real que já foi zoado por South Park. E eles formam o clube do Bolinha pra tentar boicotar South Park. A cidade, no caso. Eles têm chamado pra diretoria e é repreendido pelo que ele supostamente fez. E eles dizem que o Tom Cruise entrou com um processo contra South Park, junto com outras 200 celebridades, e que isso acabaria com a cidade. Depois o Randy leva o Stan pra fábrica de fudge pra pedir desculpa pro Tom Cruise, o que não dá muito certo. E o Tom Cruise diz que o único jeito de retirar as acusações é com eles mostrando o Maomé pra ele. Todo mundo se junta no centro comunitário e os caras cogitam realmente mostrar ele, mas como não pode mostrar, meio que não dá pra fazer isso porque ninguém sabe como ele é. Então o Steve fala que já viu ele uma vez e é aqui que a gente vai voltar pro episódio Super Best Friends, lá da 5ª temporada. Nesse episódio o David Blaine tá fazendo uma apresentação de mágica em South Park e um cara convida a galera pra ir pro centro de mágica, onde na verdade esse cara meio que cultua o David Blaine, né? Depois todo mundo vai pro acampamento dessa religião, entre aspas, e todo mundo raspa o cabelo. Um cara manda conseguir o máximo de gente possível no próximo show do David Blaine e o Stan percebe que tem alguma coisa errada, mas os caras não deixam ele ir. Então ele tenta ir embora de noite com o Kyle, mas o Kyle acaba ficando pra trás e ele foge sozinho. Os caras vão tentar convencer a galera aí pro show do David Blaine. E a galera da religião ameaça o Stan, que vai falar literalmente com Jesus pra ele fazer milagre de verdade na frente da galera e mudar a mente deles no show. Turn around. Okay, now turn back.
It is now wine. That's it? That's how you did that trick? I guess it worked a little better on people 2,000 years ago. E Jesus diz que vai, apesar de tudo. Lá no show, David revela que quer que isso se torne uma religião pra se isentar dos impostos. E começa uma batalha de magia e milagre. E aí Jesus diz que não tem como e que vai ter que chamar todos os super melhores amigos. Daí o nome do episódio. Enquanto isso, o governo nega a isenção de imposto dos caras e começa um plano pra obrigar eles a dar uma isenção. Que é basicamente ir pra Washington e cometer o oposto de viver em massa. Enquanto isso, Jesus chega com o Stan no QG do Super Best Friend. E é aí que vem o porquê de eu estar falando nesse episódio. Porque o Maomé é um deles. E é mostrado de boa aí. Mas como eu não quero que o avião bata na minha casa, eu não vou mostrar ele aqui pra não ofender ninguém. Enquanto isso, o Kyle percebe que deu meio contra pro Cartman que quer sair. Só que o Cartman meio que conforta ele, diz que tá de boa os dois irem de base. Mas quando ele acorda, ele tá numa doma de vidro, porque obviamente o Cartman caguetou ele. Todo mundo chega a Washington e a ideia é todo mundo se afogar. Mas a piscina é muito rasa, então os caras fazem isso. O Cartman liga uma mangueira pra mandar o Kyle de saudade eterna. Os Super Best Friends chegam lá e o Stan acha o Kyle. Kyle? Oh my God! They killed Kenny! You bastard! Kyle? Oh my God! They killed Kenny! You bastard! Oh my God! They killed Kenny! O David dá vida pra estátua do Abraham Lincoln. Então, pra deter a estátua, eles criam uma do John Wilkes Booth. Eu não vou nem falar mais nada. Se você sabe de história, sabe o que isso significa. Você sabe que essa porra é muito errada, mano. E aí eles conseguem deter o Lincoln e o David Blaine foge. Acaba o episódio com o Stan e o Kyle batendo no Cartman. E aí eu falei, mas pelo menos expliquei. Esse episódio também foi banido pelo Comedy Central pra não dar merda depois, mas ele só foi banido depois dos outros. Até os outros saírem e ter toda essa polêmica, ele não tinha sido banido. Voltando pra atualidade, o Stan explica o que aconteceu e todo mundo ignora. Enquanto isso, o Tom Cruise explica que o Maomé é o único que tem o poder de não virar piada. E explica que o plano dele é incorporar esse poder. Enquanto ele explica isso, o Cartman entra na sala e diz que veio por conta própria, amando de uma celebridade que também quer entrar no processo. O Tom pergunta quem é e ele tira uma das luvas, revelando a Jennifer Lopez. E todo mundo acredita nessa merda. Enquanto isso, Stan e o Kyle vão lá pro QG do Super Best Friends. E eles dizem que o Maomé não pode ser mostrado. E não tem jeito. É isso e acabou. Mas acaba concordando com os meninos de levar ele a South Park num furgão pra ninguém ver. O plano do Tom é revelado. Ele pretende colocar o Maomé numa máquina pra passar o poder pra todo mundo através da gosma dele. Deixando bem clara que, entre aspas, é isso que eles dizem no episódio, tá? Não fui eu que me referi dessa forma. O Cartman disse que eles têm que processar todo mundo pra ganhar dinheiro, mas a Jennifer disse que tem que pegar o Maomé e é isso. Ele vai discutir com ela num dos armários e fala que é melhor ela falar o plano dessa merda, senão ele revela que ela é o Mitch Connor. Ele fala que a ideia é roubar a gosma do... Ele fala que a ideia é roubar a gosma do Maomé, porque com certeza o dinheiro disso do mercado negro seria muito maior que no processo. O Tom entra no armário e fala que a Jennifer encontrou a roupa dele de empacotador, então ela fala que vai guardar o segredo dele. O Maomé chega a South Park, eles falam que vão levar ele pra ver o Tom Cruise, e como ele não pode ser visto, eles concordam em levar ele numa fantasia de bicho. Depois mostra os famosos e o Mitch Connor tá exigindo mais taco, e o Cartman tá ficando puto da vida com ele. A limusine chega pra pegar o Maomé, ele tá fantasiado de urso, e chega uma carta da galera dizendo que vai bombardear South Park. E assim que eles vão colocar ele na limusine, ela explode. Na carta é dito que as celebridades querem o poder do Maomé, e que os extremistas também querem por isso, que também espalharam bombas pela cidade inteira. É revelado que na verdade esses extremistas são os caras do movimento separatista ruivo, pra que ninguém mais tire sarro deles. Enquanto isso, o Cartman sai da reunião dos famosos porque tá puto com o Mitch, mas ele diz que se o Cartman for embora, ele não vai contar nada sobre o pai dele. Ele diz que na verdade o Cartman foi enganado com o papo de que a mãe dele era hermafrodita. Ele também diz que o Cartman deveria confiar nele e mais ninguém e fazer tudo que ele mandasse. Depois a galera toda tá em peso na prefeitura e eles estão evacuando South Park. Eles dizem que não vão dar ele pro Tom Cruise e que vão entregar pros ruivos. Então o Tom fala que eles também vão ter que usar violência, senão eles nunca vão conseguir nada. E é aí que os famosos decidem soltar a Mecha Streisand em South Park. A única diferença é que agora ela tá numa versão 1.8 Total Flex, ano 2005, conservado. O Cartman vai na casa do Sr. Garrison cobrar ele por causa da identidade do pai dele. Diz que precisa falar com o Sr. Chapéu, que nessa época não aparecia faz tempo, aliás. Então essa é mais uma referência desses episódios. O Sr. Garrison veste o Sr. Chapéu e ele e o Mitch começam a conversar. O Mitch diz que conhece o Sr. Chapéu de Saigon. Isso é totalmente irrelevante. Enquanto isso, o pessoal de South Park vai entregar o Maomé pros ruivos, mas eles pedem que ele tire a roupa de urso pra confirmar que é ele de verdade. O Sr. Garrison disse que o pai do Cartman estava naquela sala, mas o exame tinha sido adulterado e o episódio acaba. O próximo episódio, o grande finale dessa sequência, começa com Mitch Connor em Saigon, na guerra do Vietnã. E de novo, isso é irrelevante. E volta lá pra discussão da cidade com os ruivos. Outra coisa que eu tenho pra falar aqui é que o nome Maomé nesse episódio é bipado, porque o Comedy Central também peidou na farofa por causa disso. Os ruivos estão pedindo pra sair da fantasia e os caras estão em choque de ser bombardeados. Mas por outro lado, os ruivos também podem explodir as bombas que foram plantadas. E aí meio que não tem jeito e ele tira a fantasia. O que revela que na verdade não era o mas sim o Papai Noel. Enquanto isso, eles discutem e simplesmente aparece o Soretinho e revela que a ideia toda foi dele. E a Mecha Streisand ataca a cidade. Os Super Best Friends vão com aquela scooter de 2 rodas, parecendo o segurança de shopping. Depois disso, passa pro castelo do Dr. Mephisto e o Mitch Connor tá fazendo blackface na porta dele, dizendo que bateu o carro. E o Dr. Mephisto deixa eles entrarem pra não ser racista. E o Cartman vai falar com ele. O francês vai tentar conversar com a Barbra Streisand e vai de dormes. E é por isso que ele sumiu do nada. A Mecha Streisand continua atacando a cidade e os caras se encontram com o Kenny, que tava cuidando do e ele finalmente aparece.
censurado. Então os caras se perguntam o que diabos eles vão fazer. E o Caio fala que já sabe. Ele lembra do episódio em que eles deixam o elefante e uma porca bêbada pra eles cruzar. Inclusive o filhote deles parece o Sr. Garrett. A Barbra Streisand quebra o Raisins, o que é uma pena, porque a economia de South Park vai pelos caralho depois disso. Super Best Friends chegam, mas não podem resolver muita coisa, porque a Barbra Streisand joga o gás tóxico nele. Os meninos vão pro Dr. Mephisto e pedem pra que ele clone o Maomé. E o Cartman fica puto, porque o doutor ia falar que era o pai dele. Os Super Best Friends estão tentando encontrar uma forma de parar a Barbra Streisand. E o Moisés diz que ela não resiste a um dueto com o Neil Diamond. E se você não tá entendendo que porra é essa, é isso aí. Enquanto isso, o Dr. Mephisto tá enrolando pra contar quem é o pai do Cartman. E aparece outro cara fazendo o mesmo bait do Cartman. E depois de todo mundo chamar ele de racista por não abrir a porta, ele abre. E na verdade eram os ruivos que estão longe de ser negros. Os ruivos ligam pros famosos e dizem que o chefe dele tá disposto a dividir o com eles, se eles dividirem a máquina pra extrair a gosma dele. Então passa pra eles e todo mundo foi amarrado pelos ruivos. Eles também separaram o Cartman dele. O dos ruivos diz que o chefe preparou algo especial pra ele. A cena muda pro Cartman e ele aparece num parque de diversão com temática de Chile. E o líder dos ruivos se revela ser o Scott Tenorman. Lá em South Park, os Super Best Friends fizeram um palco e o Christina se transforma no Neil Diamond pra um dueto e dá certo. Então o Scott revela que passou um tempo no hospício depois do que aconteceu com os pais dele. E com isso ele teve tempo suficiente pra aprender tudo sobre o Cartman, até o nome do seu pai. Os ruivos e os famosos se juntam, colocam uma na máquina pra passar o poder pro Tom Cruise e dá certo, o que torna o Tom em outra faixa de censurado. Depois de tudo isso, o Scott junta todo mundo pra falar a verdade e o Sr. Garrison diz que ele não pode revelar porque tem que proteger alguém. E o Jimbo revela que é pra proteger os Denver Broncos. Enquanto isso, os Super Best Friends invadem a caverna onde estão os ruivos famosos e começa a porradaria. O Scott revela que os Denver Broncos abafaram o caso pra não dar merda, porque alguém teve um filho bastardo. My dad was a Denver Bronco? Would you like to meet him? Well, you can't. Ever. Cause you see, Eric, we have something in common. Did I ever tell you that my father played for the Denver Broncos? No. The only Bronco who lived in South Park. He got a little bored one week and had an affair with a slut named Leanne Cartman. It's true. Jack Tenorman was your father. You killed your own father. Depois disso explode e todo mundo invade lá, até que rola uma piada enfadonha com o Seaman. Hey, look, Tom Cruise has semen on his back. E ele para de ficar censurado. O Scott vai embora de mochila jato e o Kyle fala que não existe poder nenhum. You see, I learned something today. Depois disso fica tudo bem e os caras encontram o Cartman chorando e vão consolar ele, mas ele não parece estar triste porque o pai dele tá morto, inclusive por culpa dele, mas ele tá triste porque o pai dele era ruivo e logo ele é meio ruivo. O Mitch aparece de novo e diz que apesar de ser meio ruivo, ele é meio Denver Bronco, então ele fica de boa e o Mitch vai embora. Os caras também encontram o Tom Cruise chorando e ele fala que não quer mais ficar em lugar nenhum, já que todo mundo tira sarro dele. Então eles dizem que tem uma solução e o episódio acaba com ele morto na lua junto com a baleia do episódio Free Music. E é isso. Esses dois últimos episódios são perfeitos pra mim, porque eles puxam muita referência de episódio passado, desde a parada do Cartman não ter um pai, que é meio que o centro do roteiro, a piada com Tom Cruise e os ruivos. O negócio da vingança do Scott também é uma coisa que é relevante, já que é uma coisa que aconteceu quase 10 temporadas antes e não tinha meio que uma vingança até esses episódios. Também teve a piada com o Maomé, que é bem importante na história do episódio, e ainda tem esse final ridículo aí, que é uma puta de uma referência. Pra mim, tudo nesses episódios é perfeito. Eu não sei se é tão hilário assim pra você, escuta pra mim, mas revendo esses episódios hoje com um olhar mais de análise pra fazer esse vídeo, eu consigo perceber que eles são muito mais do que parece ser. É claro que se você não vê South Park, nada vai fazer sentido. Você provavelmente não vai entender nada, mas pra quem vê South Park há anos, que é o público-alvo desse episódio, com certeza é como se ele fosse um banquete. Esse foi o vídeo, muito obrigado quem ficou até aqui. Eu desativei a opção Seja Membro, mas caso vocês queiram me ajudar com o canal, ainda tem o Valeu Demais e o Live Pix. Os dois eu vou agradecer aqui em vídeo. Espero que vocês tenham gostado e falou! Escreve.